Eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Olá, eu sou Deice Magalhães e essa é a palavra que o Senhor tem para você neste dia. Que você fique atento, atenta, porque Deus quer falar com você. A palavra do Senhor que é luz aos nossos corações. Eu espero que você já esteja inscrita nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Esse canal só existe para te abençoar. Se inscreva, curta esse vídeo, compartilha para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e encaminhe aí para mais pessoas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você curte. O YouTube entende aí que você gosta desse conteúdo e vai enviar mais conteúdos assim para você, não só os meus vídeos, mas vídeos assim parecidos aí da palavra, como também vai enviar aí para mais pessoas para que o evangelho seja disseminado. Esse canal existe para te abençoar. Fique atento, atenta, porque Deus quer falar ao seu coração. Essa palavra hoje é do Senhor para você. Que você esteja atento, porque nós vamos falar da palavra do Senhor. E essa palavra vai ser um guia, vai ser uma luz para você, vai ser uma resposta para a oração que você está fazendo, para a angústia que você está vivendo, a batalha, a guerra, não importa. A palavra do Senhor é resposta às nossas orações, ao nosso coração. Na palavra do Senhor tem resposta para tudo. Estejamos atentos sempre que o Senhor quer falar conosco. Lá em Isaías 43, 18 e 19, o povo está ali sofrendo, cativo ali na Babilônia. O povo de Israel estava padecendo, sofrendo na Babilônia. E o profeta Isaías, ele foi ali usado pelo Senhor para ser profeta, para trazer a palavra àquele povo que no momento estava em exílio, em cativeiro. Aquele povo de Israel estava na Babilônia totalmente sem esperança, vivendo um momento de desespero, um momento de cativeiro, um momento onde eles achavam que não iriam chegar à terra prometida, onde eles achavam que o Senhor os havia esquecido, que eles estavam abandonados. É quando o profeta Isaías, usado pelo Senhor, declara aquele povo, trazendo a resposta, trazendo esperança e luz àquele povo. Lá em Isaías, e você em casa, pode abrir a sua Bíblia depois, assista esse vídeo, ouça a palavra do Senhor atentamente e depois na sua casa, busque essa intimidade com o Senhor, abra a sua Bíblia e leia essa palavra que está em Isaías 43, versículo 18 e 19. E diz assim: não olhei as coisas antigas que já são passadas. Isaías ali, ele atenta ao povo, olhem, não olhem mais ao passado, não olhem mais para trás, não se atentem ao passado, tire os olhos de vocês do passado. Lá no versículo 19, Isaías continua e diz ao povo, olhe, e ali é o Senhor usando a boca do profeta Isaías para dizer, eis que farei uma coisa nova. E o profeta Isaías, quando declara isso ali, usado pelo Senhor, ele está animando aquele povo, ele está dizendo o que o Senhor vai fazer. E ele diz assim, como diz lá no versículo 19, eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando o profeta Isaías, ele declara isso, aquele povo que está cativo ali na Babilônia, sofrendo, sem esperança de renovação, sem esperança de um futuro, sem esperança de viver a promessa do Senhor, ele diz que o Senhor está dizendo para o povo, eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Eis que agora vocês que estão na escuridão, no cativeiro, vocês verão a luz. E ele continua dizendo, eu porei um caminho no deserto. Gente, nós sabemos que o deserto não tem caminho, não tem saída. O deserto é um lugar fechado. E o Senhor declara que ele, o Senhor, que tem todo o poder na terra e no céu, porá um caminho no deserto e rios no ermo.
porque Ermos era um lugar seco, mas o Senhor declara dizendo que eu, o Senhor, colocarei rios no ermo, naquele lugar seco, sem esperança. Mas eu, Senhor, farei, eu abençoarei o meu povo. Portanto, não olhem para trás. Tire os olhos de vocês do passado, da aflição, da angústia, do cativeiro. Porque eu, o Senhor, declaro que farei uma coisa nova. Trazendo aí essa palavra para as nossas vidas, quantas vezes nós nos sentimos presos a uma situação, a um problema, a uma dificuldade que estamos vivendo, nos sentimos amedrontados, nos sentimos angustiados diante da situação de exílio, de cativeiro. Olhamos os problemas como se eles fossem uma barreira, uma parede, como se nós não pudéssemos passar por eles e chegarmos ali à terra prometida, como se nós não pudéssemos vencer. Eu não sei o que você está enfrentando, se é um divórcio, se é uma porta que fechou, se você perdeu o emprego, se você esperava pelo um sim e veio um não, se você está fazendo um projeto ou já iniciou várias vezes e esse projeto ele tem falhado e você tem caído, e você tem perdido e você está passando por uma batalha espiritual, você tem sofrido emocionalmente ou na área afetiva, profissional, financeira, ou na área da saúde, você está enfrentando uma guerra, uma batalha e você se sente ali presa no cativeiro ao problema. Você tem olhado para trás e você não consegue olhar para frente e crer. Mas o Senhor, Ele quer te dizer hoje, porque a palavra do Senhor, ela é para todos nós. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. Ali o profeta Isaías estava falando, declarando para aquele povo que estava assim em cativeiro, que estava assim em sofrimento. Mas depois daquela palavra, o povo pôde ver que o Senhor faria uma coisa nova, que o Senhor, aquele que tem todo o poder na terra e no céu, Ele iria abrir um caminho no deserto. Ele iria abrir rios no ermo, que era um lugar totalmente seco. Mas o Senhor, Ele faz grandes coisas. O Senhor, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. A coisa nova, a luz, o caminho no deserto, rios no ermos. Para quem você está entregando os seus problemas? Para quem você tem declarado, para quem você tem confiado falar suas angústias? Eu acho que não é errado nós confidenciarmos, termos ali pessoas sim de confiança. Claro que isso é muito bom, principalmente quando são pessoas que vão nos ajudar, nos apoiar, orar conosco diante dessa batalha. Isso é maravilhoso. Mas se você quer resolver o seu problema, se você quer ver o caminho nesse deserto que você está enfrentando agora, e talvez você pode olhar para mim e dizer, Deice, mas é muito difícil. Eu tenho enfrentado um deserto muito grande. Essa solidão, ela tem me apertado, ela tem me angustiado a ponto de eu amanhecer e não conseguir olhar para frente. Essa doença, ela tem me paralisado, mas o Senhor, Ele pode trazer a cura. O Senhor vai abrir um caminho no deserto, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que restaura. Se for da vontade do Senhor, clame, fale com o Senhor. Busque intimidade com o Senhor, porque o Senhor, Ele fala conosco. E você pode me dizer como que o Senhor fala comigo, eu preciso ouvir a voz do Senhor, eu preciso sair desse cativeiro, eu preciso acreditar que o Senhor, Ele fará um caminho no deserto. Porque essa palavra, ela não foi só para aquele povo que estava lá cativo na Babilônia. Essa palavra, ela é para mim e ela é para você, porque a palavra do Senhor, ela é para todos que a lê e a declara e tem fé, porque a palavra do Senhor é a maior revelação do Senhor. Se você quer mesmo que o Senhor fale com você, vai para a Bíblia, leia a palavra do Senhor dia após dia. Ele vai falar com você na palavra dele. Ele vai falar com você claramente dia após dia. Quanto mais você orar, buscar o Senhor, cada vez mais Ele vai se revelar a você. Ele vai falar com você e você vai sentir a voz do Senhor no seu íntimo, no seu coração. E Ele vai falar com você dizendo, eu posso abrir um caminho no deserto diante dessa dificuldade que você está vivendo. Eu posso fazer rios no ermo, onde está seco, onde ninguém pode fazer, onde ninguém pode agir. Levante a sua cabeça. Você tem um Deus poderoso ao seu favor. Eu não sei qual o seu problema, qual a sua dificuldade, mas o Senhor, Ele pode acabar com esse deserto.
Ele é o Deus que traz esperança, que traz as boas novas, que traz a luz à escuridão. Ele é a luz. Se estamos com Ele, nós somos vencedores. Se estamos com o Senhor, nós vamos sair desse deserto. Então, declare isso. Como que o Senhor pode falar com você? Comece a orar, comece a ler a Bíblia. E o Senhor, Ele vai falar com você. Deus, Ele não nega a palavra dEle para ninguém. Ele diz que Ele é o Deus que traz as coisas ocultas que sejam esclarecidas. Deus não quer que nada fique oculto, que nada fique sem se esclarecer. Mas para ouvirmos a voz do Senhor, é necessário passarmos tempo com o Senhor. O maior presente que temos é passarmos tempo com o Senhor. Ao acordar, seja qual hora for, separe um tempo. E fale com o Senhor e clame com o Senhor que pode resolver o seu problema e diga: Senhor, eu estou aflito diante desse problema, eu não vejo saída, mas o Senhor é o Deus que pode abrir. E declare essa palavra e diga lá em Isaías 43:19, o Senhor, como prometeu aquele povo que estava cativo ali na Babilônia. Eu sei que essa promessa também, Senhor, é para mim. E hoje eu declaro na minha vida que o Senhor vai fazer uma coisa nova. Que o Senhor vai trazer a luz, vai abrir o caminho no deserto. Que o Senhor vai fazer nascer rios no ermo, porque Tu és o meu Deus e Tu não nega a palavra para ninguém. Declare a palavra do Senhor na sua vida. Quantas vezes o Senhor já falou comigo, já falou com você e nós nos despercebemos. Estamos tão focados no passado, nas lutas, nas dificuldades. Estamos dando atenção aos medos, porque os medos são muitos, principalmente quando você decide fazer algo novo. Eu sempre falo que o inimigo ele é astuto e por isso que eu fiz esse canal, para que a gente possa falar mais abertamente e de uma forma mais demorada sobre muitos assuntos, principalmente a palavra do Senhor, porque só na palavra do Senhor nós vamos encontrar resposta para tudo, para o nosso problema, para a dificuldade, para a salvação, para tudo o que você quer saber, na Bíblia vai ter a resposta. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Tudo o que nós precisamos para ter uma vida com Deus, uma vida com sabedoria, para edificar a nossa vida, lá na Bíblia vai ter resposta para tudo. No final do ano passado, eu estava num momento assim, em que eu decidi buscar mais ao Senhor. Não que eu não buscasse ao Senhor, mas o Senhor ele me chamou ali para um novo tempo. Um tempo de maior intimidade, um tempo de maior busca. E eu sentia, o Senhor, eu sentia um desejo maior ainda de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de estar ali com o Senhor. Eu sentia que eu tinha que ouvir mais a voz do Senhor. E foi quando eu senti o Senhor, Ele falando claramente, usando ali a sua palavra no meu pensamento. Eu senti o Senhor falando para mim que para fazer um canal aqui no YouTube para trazer a palavra dele. E a nossa mente, eu falo que é o inimigo, que ele nos confunde. O papel dele é roubar, matar e destruir, é confundir a nossa mente, é nos enganar, é mentir. Ele colocava ali muitas dificuldades, na minha cabeça. Você não vai dar conta, o YouTube é difícil de mexer. Eu estava gestante na época de Eloá, minha pequena, que vai fazer 1 ano. E você não vai dar conta, você tem 2 crianças, você tem trabalho, tem esposo, tem casa, sua vida é muito corrida, o YouTube só cresce pessoas que são presentes. E vinha esses pensamentos, sim, na minha cabeça, muitas vezes. E eu sentia o Senhor falar: eis que farei uma coisa nova, eis que sairá a luz. E às vezes a gente precisa ir com medo mesmo, sabe? A gente precisa dar um passo de fé e acreditar. Se o Senhor me chamou para esse projeto, isso é só um exemplo em particular que eu estou compartilhando com vocês, de muitos testemunhos que ainda quero compartilhar e quero poder ouvir de vocês também, porque aqui nós vamos trocar ensinamentos da palavra do Senhor para que vocês possam crescer espiritualmente, para que a fé de vocês, porque a fé ela vem pelo ouvir, a palavra do Senhor diz, a fé vem pelo ouvir. Eu sei que quanto mais vocês ouvirem a palavra, mais a fé de vocês vai aumentar. Quanto mais eu ouvir a palavra, mais a minha fé vai aumentar. Então, muitas vezes nos vídeos em que eu trago aqui ensinamentos da palavra, eu também quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito, testemunhos. Sempre que eu puder, eu quero compartilhar com vocês. E eu sentia que o Senhor continuava a me chamar, e quando eu entendi que não era sobre mim, mas sobre Deus, e que Ele ia fazer, que era um projeto dEle, como muitos outros testemunhos, que eu me via diante de dificuldades, seja na vida pessoal, profissional, a gente vê ali uma barreira, e a gente acha que não vai ultrapassar, a gente só olha para o medo, para as limitações, para as dificuldades.
Mas quando você começa a buscar ao Senhor, o Senhor ele começa a falar ao seu coração, ele começa a repreender o medo e você começa a sentir a presença do Senhor, o encorajamento que só vem do Senhor e você começa a dar um passo de fé. E eu tenho aprendido que muitas vezes o Senhor, toda vez que nós começarmos, por exemplo, algo novo, ou que estamos presos a uma situação, a uma dificuldade, a uma guerra, a um problema, a uma dificuldade, o Senhor ele quer que nós demos esse passo de fé. Ah, eu estou com medo. Vá com medo. Vá com medo. Vá com medo mesmo, sabe? Porque no caminho o Senhor ele vai abrir um caminho no deserto. O Senhor é o Deus que abre rios no ermos. O Senhor é o Deus que faz coisas novas. O Senhor é o que traz luz à escuridão. Vá com medo, mas vá em obediência. Confia no Senhor. Porque se nós esperarmos o nosso medo passar, nós estamos confiando em nós, nas nossas expectativas, sabe? Então é necessário agirmos diante do medo, diante das dificuldades, mas confiando que o Senhor, Ele fará, Ele é conosco, nunca foi e nunca será sobre nós. E eu fico pensando quantas vezes o Senhor ele nos dá ali uma luz, uma inspiração, uma palavra, para que nós saímos ali daquela dificuldade, ou para que nós começamos aquele novo projeto. Quantas vezes o Senhor ele fala comigo, ele fala com você, mas nós deixamos o inimigo, a voz do inimigo falar mais alto. Quando o inimigo fala, você não vai conseguir, isso é muito para você, isso é difícil para você, você não dá conta, esse problema é maior do que você, esse problema vai acabar com você, essa dificuldade veio para acabar com você e nós ficamos ali presas, assim como aquele povo estava preso ali no cativeiro da Babilônia. E o profeta Isaías, ele se levanta ali como um homem de Deus, usado pelo Senhor para declarar na vida daquele povo. E o inimigo, ele precisa ser repreendido, ele é um mentiroso, ele é um derrotado. O Senhor, ele já pagou o preço para que nós fôssemos livres, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai, para que nós pudéssemos desfrutar da vida eterna, da salvação, da vida em abundância, para que nós pudéssemos ser remidos e perdoados. E eu sempre falo que o inimigo ele é um derrotado, ele é um mentiroso. Mas nós precisamos sim nos levantar, declarar, acreditar a palavra do Senhor. Por isso que eu estou aqui com vocês e sempre estarei, mesmo com dificuldades. Hoje para gravar esse vídeo com vocês, eu tive alguns empecilhos, tive que fazer muitos ajustes aí no horário, porque eu também sou mãe, tenho 2 crianças, tenho o meu trabalho, tenho a minha casa e mesmo contando aí com rede de apoio, porque todos nós precisamos, ainda assim as tarefas são grandes, o dia a dia, as lutas, porque eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas eu tenho aprendido uma coisa com o Senhor, que nós devemos ser obedientes, porque o inimigo ele vai colocar empecilhos. Às vezes são coisas pequenininhas, mas ele vai colocar distrações, dificuldades, para que nós ficamos com medo, amedrontados, para que nós nos sentimos sem tempo para estar com o Senhor, sem tempo para começar, para obedecer, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. É necessário darmos um passo de fé. É necessário olharmos para o inimigo e dizer, você é um derrotado, você é um mentiroso. E declarar a palavra do Senhor. Porque do mesmo jeito que Isaías, ele profetizou aquele povo que estava sofrendo na Babilônia. Eu creio que essa palavra colocada no meu coração, ela é vinda do Senhor. E hoje o Senhor, ele quer declarar na sua vida. Hoje o Senhor, ele quer falar com você. Ele quer dizer, levanta desse sofá, levanta essa cabeça, levanta dessa cama, levanta de onde você estiver e ande por fé. Creia, não pessoas, não situações, não confie no banco, em pessoas, no seu trabalho, não confie no Senhor, porque é Ele quem diz, eu farei coisas novas que você não sabe, mas eu farei, eu trarei à luz. Agora veja bem, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós entendemos o que o Senhor pode fazer, nós enchemos o nosso coração de esperança e de alegria. E eu quero te motivar com a palavra do Senhor, não o que eu acho não importa, é o que o Senhor diz, é o que a palavra dele diz, só a palavra do Senhor que nos conduz à vida eterna, só a palavra do Senhor traz em nós uma verdadeira mudança de caráter, faz nós fazermos as renúncias para que nós vivemos ali no que o Senhor tem para nós, renunciarmos sim à carne,
as vontades deste mundo para viver as vontades do Senhor. Eu sempre digo que quando nós nos dispusemos a fazer a vontade do Senhor, nós passamos muito mais batalhas. Mas quando nós caminhamos ali em retidão, em obediência, o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. Nós passamos pelo deserto sabendo que o Senhor, Ele está ali, Ele vai abrir o caminho. Nós chegamos a um lugar seco, sem provisão, e nós olhamos para a dificuldade e dizemos, acabou, eu não vejo mais provisão. Mas quando nós voltamos para a palavra, nós vemos, tem provisão, vai ter porta aberta, o Senhor vai prover, porque Ele é o Deus que pode abrir rios no ermo, um lugar que era seco, sem provisão, Ele pode fazer. O Senhor vai continuar nos conduzindo à terra prometida, e essa é a palavra do Senhor. Eu nunca vou vir aqui falar para vocês o que eu acho, mas o que a palavra do Senhor diz, as experiências que eu tenho passado, os testemunhos que eu tenho, e eu quero poder compartilhar com vocês, eu quero poder ouvir os testemunhos de vocês, eu quero que juntos nós caminhemos por fé, crendo, lendo, buscando a palavra do Senhor. De onde você estiver, se você está ouvindo esse vídeo pela manhã, pela tarde, pela noite, não importa. O Senhor, Ele quer falar com você e Ele vai continuar falando com você, porque Deus não nega a palavra dEle para ninguém. Esteja atento a ouvir aquilo que o Senhor tem para você, que você esteja com os ouvidos abertos, que nada possa te enganar, mas que a palavra do Senhor ela seja a resposta que você precisa. Você tem orado, você tem clamado e você acha que esse deserto não tem fim, mas Deus está te dizendo hoje, vai ter fim, porque eu farei uma coisa nova. A partir de hoje, algo novo irá começar na sua vida. Para isso você precisa crer, para isso você precisa obedecer, para isso você precisa me buscar. Busque ao Senhor. No ventre da sua mãe, eu gosto muito do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E muita gente fala, por que Davi, que errou tanto, que pecou tanto, ele foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele era quebrantado, porque Davi não colocava a confiança dele em pessoas. Davi, ele errava, mas ele clamava, ele se debruçava ali aos pés do Senhor, ele pedia perdão, ele se corrigia imediatamente, ele não deixava o pecado fazer morada em seu coração. Ele logo levantava a cabeça, buscava força no Senhor. Davi, apesar de ser um homem próspero e rico, ele reconhecia que sem Deus ele nada podia fazer, que se ele não tivesse ao Senhor nenhuma alegria, nenhuma riqueza, que lá no Salmos 16, depois você leia aí, é onde Davi declara, né, toda a esperança dele, tudo para ele era o Senhor. Ele não se apoiava em pessoas, em dinheiro, em riquezas, em coisas dispersas desse mundo. Davi tinha a confiança no Senhor, o Deus da salvação, o Deus que pode fazer todas as coisas. Por isso Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. E eu gosto muito quando ele fala que a confiança dele estava no Senhor. Por mais angustiado que ele estivesse, ele sabia que ele poderia confiar no Senhor. E o Senhor sempre trazia ali uma resposta, o Senhor sempre abria uma porta, o Senhor sempre vencia aquela guerra, aquela batalha, o Senhor sempre fazia os inimigos cair por terra, porque é isso que Deus faz. Ele se levanta para que a justiça dele seja feita em nossas vidas. E hoje você está amedrontado com esse problema. Você está olhando para essa dificuldade, fixando os seus olhos. Mas o Senhor, Ele quer te dizer hoje que você tem que tirar os seus olhos. Como Isaías diz lá em 43, versículo 18, não olhei mais as coisas passadas, porque elas já se passaram. Não importa o que você passou, esse divórcio, esse emprego, essa empresa que faliu, essa doença, não importa. Deus, Ele quer te dizer, não olhe mais o que passou. Olhe para o seu Deus que vai fazer uma coisa nova. Olhe para o seu Deus que vai trazer luz. Confia no seu Deus de todo o seu coração. E que nós possamos crer, buscar, acreditar, porque o Senhor, a palavra do Senhor, todas as coisas passarão, mas a sua palavra não passará. Ela continuará a se cumprir. A palavra do Senhor, ela é promessa viva, ela é esperança. Todas as coisas passarão, todas as coisas desse mundo são ilusão. São prazeres carnais que vêm ali, trazem alegrias momentâneas, mas logo passam, logo se vão, porque essas coisas não podem nos preencher. O nosso espírito, o nosso coração, ele foi feito para adorar. Ele foi feito para se preencher de uma alegria que só o Senhor pode dar. Na palavra do Senhor fala que desde o ventre da nossa mãe, desde o ventre, o Senhor, Ele já sonhava conosco, Ele já nos desenhava, Ele já planejava toda a nossa vida. Até o próximo vídeo,
que você seja edificado sempre que você ouvir a palavra do Senhor, que essa palavra ela seja luz e adentre ao seu coração, que você possa ter todas as respostas que você busca em oração, que o Senhor possa te abençoar, que você tenha uma vida abençoada, que você possa se reconhecer como filho amado, perdoado, justificado e que você possa declarar e buscar o Senhor de todo o seu coração. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Em breve teremos mais vídeos novos aqui, falando da palavra do Senhor, compartilhando a nossa fé, compartilhando ensinamentos. Juntos eu vou dividir com vocês o que eu tenho aprendido e vou aprender com vocês o que o Senhor também tem nos ensinado. Que nós possamos juntos crescermos em fé, que a palavra do Senhor possa avivar os nossos corações, que ela seja resposta para as nossas dores, dificuldades, angústias, que ela seja resposta para esse deserto. Eu creio que hoje o Senhor está falando com você e se você acha que alguém também precisa ouvir essa palavra, compartilha. Espero que nesse momento você já seja membro desse canal, que você curta esse vídeo, que você compartilha, que você comente, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que essa palavra precisa chegar para mais e mais pessoas e que mais pessoas precisam sim ser abençoadas com a palavra do Senhor. Esta obra não é minha, mas é do Espírito Santo do Senhor. Eu estou aqui em obediência também, ensinando e aprendendo, crescendo por fé, porque cada vez que eu e você ouvimos a palavra do Senhor ela é luz e esperança ao nosso coração. A nossa fé cresce ouvindo a palavra. Por isso nós sempre estaremos aqui juntos, ouvindo e aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém! Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreva, curta, comente, compartilhe, envie para um amigo, um familiar, alguém que precisa dessa palavra. Me ajude aí a disseminar o Evangelho. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém!